Não ajudem pessoas que sempre estão na merda. O nosso pedreiro nos processou e eu vou contar pra vocês agora qual foi o motivo do processo. Ano passado, estávamos em processo de construção aqui na nossa casa, né? E contratamos um pedreiro. Era pra gente ter contratado uma empresa, né? Porém, na época a gente achou que ia compensar muito mais contratar esse pedreiro, que foi indicado pra gente, inclusive, uma pessoa de confiança. E ele ficou responsável por contratar os outros pedreiros, né? Ele já tinha uma equipe, na verdade, ele trouxe a equipe dele e foi trocando conforme foi tendo necessidade, conforme essas pessoas foram saindo, né? Ele ficava responsável por fazer, inclusive, os pagamentos, como se ele tivesse uma empresa e contratasse os pedreiros pra gente. A gente contratou ele contratou as outras pessoas e ele ficava de passar as notas fiscais pra gente, coisa que a gente não pedia sempre que ele fizesse, mas era a obrigação dele passar as notas pra gente. E nunca pensamos que ia dar algum problema, né? No final das contas, pra gente tava tudo certo. Inclusive, quando ele finalizou o serviço, tava tudo ok. Eis que 3 meses depois que ele finalizou a obra, depois que ele tinha concluído tudo, todos os pagamentos haviam sido feitos, né, certinho, semanalmente a gente fazia o pagamento depois da medição da obra. Ele mandou uma mensagem para o meu esposo falando que, devido a alguns cálculos que ele havia feito errado, o valor estava com uma diferença aí a receber. Ele tinha que receber aproximadamente 15 mil aí a mais do que foi combinado. E foi ele, inclusive, que fez o cálculo certinho do metro quadrado, quanto ficaria, passou pela mão do meu esposo para ele aprovar todas as notas que ele comprava, né, às vezes de materiais, caso tivesse necessidade. Ele passava pra gente, passar o valor para ele, então semanalmente a gente fazia esse pagamento certinho conforme combinado. Inclusive, teve um dia à noite que ele precisou de ajuda, porque eu acho que a esposa dele havia batido em uma moto lá no centro da cidade. A gente foi lá, ajudou, pagou o guincho para ela, não cobrou o valor e fez o que pôde ali ao nosso alcance, porque a gente era bem prestativo com ele, inclusive, porque não tinha nada, não tinha nenhum atrito entre a gente. Inclusive, ele sempre reclamava das pessoas que ele sempre contratava aqui, falando que eles eram preguiçosos e tudo mais, mas depois a gente ouviu realmente o que acontecia quando a gente não estava aqui na residência. E ok, passando esses 3 meses, depois que acabou a obra, ele passou esse valor a mais, meu esposo sem entender, falou, como assim? Ele falou, não, é porque eu não medi direito e o valor que ficou faltando pelos meus cálculos é 15 mil. E aí meu esposo conversou com ele, falou que o combinado não era aquele, que ele tinha todas as conversas, mandou os prints, inclusive, para ele relembrar do combinado. E ele, não contente, continuou insistindo e até uns dias depois o meu esposo parou de responder, falou que não tinha nada a ser pago a mais. E não demorou muito, né? Chegou a carta aqui pra gente do processo. E meu marido já correu resgatar ali todas as informações que a gente tinha no celular, todas as provas e tudo que a gente tinha pago para ele, né? Porque eu fazia uma planilha, então. E por sorte eu tinha todos os valores ali registrados dessa planilha desde o início da obra, porque a gente queria ver qual que era o custo, né, que a gente teve durante essa obra. Nesse meio tempo, né, meu marido ainda tentou ligar para ele para conversar, para tentar entender o porquê que ele tinha entrado com o processo, sendo que a gente fez o acerto certinho, não tinha saído com nenhum atrito, a gente conversava até os últimos dias e ele não quis atender mais. Ele estava assim, confiante de que ele ia ganhar esse processo. Ok, juntamos todas as provas e aí chegou no dia do processo. E o juiz não quis nem saber mais motivos, porque a gente tinha muita prova, a gente tinha pagamentos, a gente tinha conversas, prints, ele mesmo, ele que fez todo o cronograma aí de como seria a obra, inclusive ele atrasou, tá? Era para ele terminar em 1 ano, ele terminou em 2 anos a nossa obra. Então, o custo que a gente teve em 1 ano, a gente dobrou e triplicou, na verdade, esse custo. Saiu total fora do nosso orçamento, né? Mas mesmo assim, a gente cumpriu com o que foi combinado e foi sendo feito, né? Porque quanto mais chegava próximo de terminar, mais ele enrolava, porque a gente pagava por semana. Ok, perdeu o processo. Nesse meio tempo, a minha funcionária, que vocês já viram o vídeo dela aqui, que viralizou, inclusive, ela entrou na nossa residência. E ela, inclusive, ela abominava essa atitude dele de ter se aproveitado da gente, porque a gente sempre foi muito solícito com ele, sempre ajudou, sempre foi prestativo. Quando ele precisava de adiantamento, a gente ajudava. E ela sempre falava como que ele teve coragem de fazer isso com vocês, pessoas tão boas, sempre ajudaram aqui todo mundo. E ela não acreditava que ele tinha feito isso. Ela falou: se esse cara entrar na minha frente aqui, eu sou capaz de entrar e dar uns tabef nele. Para vocês verem que é tudo questão de caráter. Ela pegou o exemplo dele, quando ela saiu da nossa casa, ela quis fazer o mesmo.
porque ela falou que o valor que a gente tinha combinado com ela não era esse, depois quis trocar todas as informações, igualzinho, ela aproveitou a mesma situação e fez o mesmo. E o que aconteceu? Também perdeu o processo. Então, como eu disse na última vez que eu fiz um vídeo falando que ela processou a gente, não ajude um lascado antes de saber por que ele é lascado, gente. Sempre vai ter alguém querendo te ferrar para se sair bem na situação, principalmente as pessoas que não têm a capacidade de ser melhor do que aquilo que elas são ou não têm capacidade de fazer algo melhor do que elas sabem fazer. Não ajudem pessoas que sempre estão na merda, porque essas pessoas, elas sempre estão ali porque elas se colocam ali.